O filme começa mostrando Seth acordando cedo com o despertador para mais um dia comum. Depois do café da manhã, ele vai trabalhar em um abrigo de controle animal, onde demonstra ser muito cuidadoso e apegado aos cães do local. Mais tarde, enquanto volta para a casa de ônibus, Seth percebe uma garota bonita escrevendo em um caderno. Ele se aproxima imediatamente e a chama pelo nome, Holly. A garota estranha a situação, já que não se lembra dele. Então Seth explica que estudaram na mesma escola e que ela era bastante popular naquela época. Os dois conversam rapidamente, mas o clima fica meio estranho. E Holly desce do ônibus antes que Seth consiga convidá-la para sair. Naquela mesma noite, Seth começa a procurar Holly nas redes sociais. Depois de encontrar o perfil dela, ele passa horas analisando tudo sobre sua vida, descobrindo seus gostos, hábitos e até o fato de ela estar solteira. No dia seguinte, no trabalho, Seth pergunta ao segurança Nate como conquistar uma garota. Nate aconselha Seth a agir com mais confiança. Mais tarde, Seth encontra uma sala abandonada escondida dentro do abrigo de animais. O local parece antigo e isolado, despertando imediatamente sua curiosidade. Enquanto isso, a obsessão dele por Holly só aumenta. Seth começa a estudar cada detalhe das redes sociais dela e até ensaia a conversa sozinho antes de encontrá-la novamente. Pouco tempo depois, ele descobre onde Holly trabalha e vai até o restaurante. Quando ela atende sua mesa, Seth relembra o encontro no ônibus, mas Holly afirma que nem se lembra dele. A situação fica extremamente desconfortável, principalmente quando Seth começa a agir de forma estranha e invasiva. Mesmo assim, ele tenta convidá-la para um show do cantor favorito dela, informação que descobriu stalkeando seu perfil. Assustada, Holly recusa imediatamente e diz que tem namorado. Mais tarde, Holly sente que está sendo seguida enquanto volta para casa. E realmente é Seth observando ela escondido. Ao chegar no apartamento, Holly comenta com sua amiga Claire sobre o homem estranho que não para de aparecer. Na mesma noite, Holly recebe uma ligação bêbada do ex-namorado Eric que tenta reatar o relacionamento, mas ela recusa. No dia seguinte, Holly se assusta ao receber um enorme buquê de rosas com um bilhete escrito "Seja minha". Achando que foi Eric, ela vai até o bar onde ele trabalha para confrontá-lo. Só que Eric jura que não enviou nada. É nesse momento que Seth aparece no bar e começa a observar os dois de longe. Pouco depois, Holly sai do local para escrever em seu diário, mas Seth se aproxima novamente e finalmente admite que foi ele quem mandou as flores. Furiosa, Holly manda ele se afastar. Quando Seth continua insistindo, Eric perde a paciência e o agride violentamente. Mas no meio da confusão, Seth encontra o diário de Holly caído do lado de fora do bar e leva o caderno embora. Em casa, ele começa a ler todas as anotações pessoais dela, descobrindo segredos extremamente íntimos. Enquanto isso, Holly entra em desespero ao perceber que perdeu o diário. Ao mesmo tempo, Seth volta para a sala abandonada do abrigo e descobre uma passagem secreta que leva até um porão escondido. Nos dias seguintes, ele começa a construir uma espécie de cela subterrânea no local, seguindo tutoriais da internet e comprando ferramentas escondido. Depois de terminar a cela escondida no porão, Seth pega um sedativo usado em cachorros e testa nele mesmo. Em segundos, ele apaga completamente. Alguns dias depois, Holly volta para casa tarde da noite e percebe que alguém está seguindo ela. Assustada, ela usa spray de pimenta em um homem na rua, mas descobre tarde demais que era apenas um morador de rua inocente. Enquanto Holly foge desesperada, Seth observa tudo escondido nas sombras. Pouco depois, Holly chega em casa achando que está segura. Mas naquela mesma noite, Seth invade o apartamento pela janela sem fazer barulho. Mais tarde, Seth aparece no abrigo carregando uma caixa enorme. Dentro dela está Holly desacordada. O segurança Nate desconfia da situação, mas Seth inventa uma desculpa rápida e consegue passar sem problemas. Quando Holly acorda, percebe que está presa dentro de uma jaula subterrânea, usando pouca roupa e completamente sem saída. Desesperada, ela tenta arrombar a fechadura e começa a gritar por ajuda. Mas os latidos dos cães abafam tudo. Na manhã seguinte, Seth aparece trazendo um balde para ela usar como banheiro. Holly o xinga sem parar, mas Seth age como se estivesse tentando ajudá-la. Com o passar dos dias, Holly vai ficando cada vez mais fraca. Então Seth finalmente leva água e comida. Em um momento de desespero, ela se agarra na perna dele implorando para não ser abandonada ali. Mesmo assim, Seth diz que aquilo é necessário e vai embora outra vez. Sozinha no porão, Holly começa a conversar com Claire, sua suposta amiga. Claire diz que Seth vai acabar matando ela e provoca Holly o tempo inteiro. No dia seguinte, Seth volta e tenta explicar suas ações.
Ele afirma que não quer abusar dela nem machucá-la, dizendo que tudo aquilo é para salvá-la. Segundo Seth, Holly esconde sua verdadeira personalidade atrás da imagem de garota normal, e ele quer descobrir quem ela realmente é. Pouco depois, Nate quase pega Seth entrando na área proibida do abrigo, mas ele consegue despistar o segurança mais uma vez. Enquanto isso, Holly revela para Claire que está apenas esperando o momento certo para agir. Mais tarde, Seth retorna ao porão trazendo o diário dela. Holly o chama de ladrão, mas Seth diz que ficou com pena dela depois de ler seus textos sobre amor. Então a situação toma um rumo perturbador. Seth pergunta como Claire está, deixando Holly completamente sem reação. Ele revela que frequentemente escuta Holly falando sozinha com duas vozes diferentes. Nesse momento, descobrimos a grande verdade. Claire, ela é apenas uma alucinação criada pela mente de Holly. Logo depois, o passado sombrio dela é revelado. Holly era noiva de Eric, mas descobriu que ele a traiu justamente com sua melhor amiga, a verdadeira Claire. Durante uma discussão dentro do carro, Holly perdeu o controle e causou um grave acidente. As duas sobreviveram à batida, mas logo depois Holly arrancou um pedaço de vidro do próprio corpo e matou Claire brutalmente. No presente, Seth conta que inicialmente acreditou que aquilo fosse apenas ficção escrita no diário. Porém, após seguir Holly por vários dias, ele descobriu algo ainda pior. Na verdade, Holly é uma assassina em série. Seth revela que testemunhou vários assassinatos cometidos por ela durante a noite. Mesmo depois de descobrir tudo isso, Seth insiste que não quer matar Holly. Segundo ele, prender ela naquele lugar é a única forma de impedir novas mortes e, ao mesmo tempo, tentar salvá-la. Depois de descobrir que Seth acredita que ainda pode salvá-la, Holly decide começar a manipular o rapaz emocionalmente. Ela finge estar arrependida e implora para que ele a ajude, deixando Seth completamente abalado. Mas assim que ele vai embora, Claire aparece novamente e parabeniza Holly pela atuação perfeita. Na verdade, ela estava apenas fingindo para ganhar a confiança dele. No dia seguinte, Seth volta ao porão e pergunta por que Holly matou tantas pessoas. Ela responde friamente que fez aquilo simplesmente porque podia. Logo depois, Holly começa a bater a própria cabeça contra a grade da cela, se machucando de propósito. Ela ameaça se matar ali embaixo e diz que, se isso acontecer, Seth também estará acabado, já que suas digitais estão espalhadas pelo local inteiro. A ameaça deixa Seth completamente nervoso. Pouco depois, ele é chamado pela chefia no abrigo. Seu supervisor reclama que Seth anda desaparecendo demais e revela que Nate comentou sobre seu comportamento estranho. Seth recebe um aviso sério e quase é demitido. No dia seguinte, Nate percebe novamente Seth entrando escondido na área abandonada, aumentando ainda mais suas suspeitas. Enquanto isso, Holly continua manipulando Seth. Dessa vez, ela inventa uma fantasia romântica dizendo que sonhou com os dois vivendo felizes juntos perto da praia. Aquilo mexe profundamente com Seth, que acaba cedendo e sai para buscar comida para ela. Só que, assim que ele vai embora, Nate resolve investigar o local proibido sozinho. Ao descer para o porão secreto, ele fica horrorizado ao encontrar Holly presa dentro da jaula. Desesperada, Holly implora para ele abrir a cela rapidamente. Nate tenta libertá-la, mas naquele instante Seth retorna e flagra a cena. Por alguns segundos, ele entra em choque sem saber o que fazer. Então acontece algo ainda mais perturbador. Holly olha diretamente para Seth e faz sinal para ele matar Nate. Mesmo hesitando, Seth acaba atacando o segurança violentamente. A situação rapidamente sai do controle e Nate fica gravemente ferido no chão. Mesmo assim, ele ainda está vivo. Então Holly continua pressionando Seth até que ele finalmente mata o homem de vez. Depois disso, Seth entra em completo desespero, mas Holly permanece fria e calma. Ela começa a orientar Seth em cada detalhe para esconder o crime. Seguindo as instruções dela, Seth destrói evidências, remove partes do corpo e faz desaparecer quase todos os rastros. Mais tarde, ele mente para a polícia e para os colegas de trabalho, dizendo que Nate simplesmente desapareceu. Mesmo conseguindo esconder o crime, Seth fica destruído emocionalmente. Só que Holly age como se aquilo fosse algo normal. Ela diz que a primeira vez é sempre mais difícil e afirma que os dois são iguais. Seth insiste que matou Nate apenas por acidente e para proteger Holly de si mesma. Desesperado, ele pede que ela mude para que os dois possam finalmente viver juntos. Nesse momento, Holly tenta seduzi-lo para ganhar ainda mais controle sobre ele, mas Seth recusa. A rejeição deixa Holly irritada e ela começa a agir de forma fria e distante. Pouco tempo depois, um detetive aparece no abrigo investigando o desaparecimento de Nate. Seth tenta parecer inocente,
mas sua história começa a apresentar várias contradições. O policial percebe rapidamente que há algo muito errado acontecendo. Enquanto isso, Holly continua sem comer e se recusa a falar normalmente com Seth. Quando ele pergunta o motivo, ela responde friamente que ele jamais conseguirá salvá-la ou dar a ela aquilo que realmente deseja. Quando Seth pergunta o que Holly realmente quer dele, ela responde de forma perturbadora: uma prova de amor verdadeiro. Então ela exige que ele corte um dos próprios dedos. Seth fica horrorizado e recusa imediatamente. Mas Holly começa a manipulá-lo mais uma vez, dizendo que acreditava que ele seria a única pessoa capaz de fazer qualquer coisa por ela. Antes dele sair, Holly ainda dispara que não quer ser tratada como um simples animal preso em uma jaula. As palavras dela mexem profundamente com Seth. Depois de passar horas pensando, ele finalmente retorna ao porão carregando uma faca. Em uma cena extremamente perturbadora, Seth começa a cortar o próprio dedo enquanto Holly observa tudo com satisfação. Mas assim que ele termina, Holly pega a faca rapidamente e ameaça tirar a própria vida caso Seth não abra a cela. Desesperado, Seth acaba cedendo e destranca a jaula. Finalmente livre, Holly se aproxima dele calmamente e diz que agora o ama de verdade porque ele conseguiu salvá-la. Ela então beija Seth apaixonadamente. Só que tudo era uma armadilha. No meio do beijo, Holly ataca Seth de surpresa e o deixa gravemente ferido. Nesse momento, ela volta a enxergar a ilusão de Claire, que aparece abrindo a porta para ela escapar. Algum tempo depois, vemos Holly vivendo normalmente ao lado de Eric, como se nada tivesse acontecido. Agora ela se tornou uma escritora famosa e lançou um livro claramente inspirado em sua própria história. Durante o café da manhã, Holly descobre pelo celular que Eric voltou a traí-la novamente. Por alguns segundos, ela encara uma faca na cozinha e quase perde o controle outra vez. Mas dessa vez ela consegue se conter. Mais tarde, Holly vai até um galpão abandonado e revela a chocante verdade final do filme. Lá dentro existe uma jaula escondida, e preso nela está Seth, completamente destruído física e mentalmente após tudo o que aconteceu. Holly então revela que quase atacou Eric naquela manhã, mas conseguiu se controlar pensando em Seth. É nesse momento que entendemos a reviravolta final. Holly não parou de machucar pessoas. Ela apenas transformou Seth em seu novo alvo permanente. No fim, Seth realmente conseguiu impedir Holly de matar outras pessoas, mas pagou por isso com a própria liberdade e com a destruição completa da própria vida.